Torcedor, o Sport está contratando pouco. Está contratando muito pouco para mudar, né? Para fazer uma mudança de chave na Série A. Está contratando muito pouco. E teve coletivo e vazou o time do Sport que empatou com o Sub-20 um tempo de jogo que foi interrompido pela chuva. A gente vai falar sobre isso. E eu vou colocar aqui também foi oferecido mais um zagueiro de forma equivocada, de 21 anos. Vamos falar do Atlético Mineiro, o empresário ofereceu, e estão analisando. Vamos falar os erros de sempre, e o Sport precisa de mudança, né, para dar uma guinada na Série A. A gente vai falar sobre isso. Ainda vou colocar aqui um trecho do jogador do Ceará falando sobre o confronto com o Sport, confronto único na Copa do Nordeste. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Você é Sport, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Torcedor, é claro, é evidente que o Sport precisa mudar mais do que mudou até agora. Mudou o treinador, mas Daniel tá pedindo centroavante, zagueiros canhoto, tá pedindo extrema, mais um lateral. E o Sport não tá sendo e pediu goleiro, né? O goleiro chegou. Apenas a gente vai dizer só chegou o goleiro, porque o volante que veio do Fortaleza, assim, é um bom volante, mas não é uma necessidade do Sport. O Sport tem Zé Lucas, o Sport tem Rivera, o Sport tem Sérgio Oliveira, o Sport tem Fabrício Domingues. Então, as necessidades, a gente jogou um jogo treino e a gente jogou, foi 50%, um primeiro tempo e empatou com o Sub-20. Empatou com o Sub-20, começou a chover e parou o treino. O treino parou por quê? Porque choveu e porque o Sport tá muito aquém do que o Daniel Paulista espera. A pressão tá um pouco alta, tá 22 de 14. Muito aquém do que o Sport, do que Daniel Paulista precisa mudar do Sport de Antônio Oliveira para um Sport para disputar uma Série A com o jogo com Juventude, Atlético Mineiro e Botafogo. É a sequência. 9 pontos. O Sport está na zona da degola com 3 pontos. Vai disputar 9 pontos. Esse time que jogou com o coletivo foi o time do Sport contra o time do Sub-20, foi Matheus Alexandre como lateral. Por quê? Porque Hereda tá com CK alto. Tá propício a lesão. Tá fazendo fortalecimento muscular, mas para aguentar mais outra sequência, sem ter um lateral para disputar uma posição, a altura de uma Série A. Pô, a gente vai para Pablo, jogou Pablo como centroavante, aqui todo mundo sabe que Pablo não é um centroavante referência. Não é um cara mais, é um cara que vive uma má fase e nunca foi centroavante referência, né? Segundo informações, ele jogava muito fora da área. Não é aquele centroavante que tem chute forte na perna. Não é aquele centroavante que briga com os zagueiros. Não é aquele centroavante que mete a cabeça não tem medo de meter a cabeça na bola para cabecear e fazer gol. Então o Sport fica sem atacante, sem lateral. Igor Cairuz não tá aguentando 2 tempos. Precisa de um outro centroavante. Desculpa, precisa de um outro lateral para disputar com ele uma Série A, numa sequência de Juventude, Atlético Mineiro e Botafogo. Será, torcedor, que Matheus Alexandre, se o Hereda não conseguir voltar porque o CK tá alto e é propício a lesão, Matheus Alexandre, Pablo lá na frente, com Christian Barleta, cara. Será que o Sport vai para algum lugar? Será que os dirigentes que viajaram para a Europa para vender Zé Lucas ou para olhar os modelos dos clubes europeus, será que eles estão preocupados em dar a Daniel Paulista um atacante que saiba fazer gol, um lateral de Série A que suba e saiba cruzar? A gente tem lateral que não sabe cruzar, tanto da lateral direita como da lateral esquerda, né?
Os caras não estão fazendo... A gente viu o Sport, pode ter cruzamento, não. O Sport está vivendo aqui às custas de jogadas de Lucas Lima com Barleta, né? Jogadas isoladas. Pois é, torcedor. E o Rômulo, para bagunçar mais ainda, é oferecido zagueiro ao Sport. Cara, eu não sei quem é que tá dentro do Sport, não. Que a gente pegou o Vitor Gabriel, um dos melhores zagueiros, revelação da Série A, que tá no Internacional, com várias propostas do exterior, do Cruzeiro, né? E o Internacional vai cobrar 60 milhões pelo cara. Aquele era lateral esquerdo. E agora foi oferecido Rômulo, de 21 anos, zagueiro destro, que joga no lado de Rafael Thierry, que já tem zagueiro destro assim, ó, no Sport. Rafael Thierry é destro, o Lucas Cunha é destro, o João Silva é destro, o Antônio Carlos é destro, e ainda é oferecido mais um, o Rômulo, de 21 anos. Puta merda. Mais um destro. E aqui do lado esquerdo tem o Chico. O Chico só, com um zagueiro que tem dificuldade de cortar a bola aérea. O zagueiro que tem uma estatura baixa. Talvez na Série A, se a impulsação não completar. Né? Quem falou isso aí foi o próprio, né, o Luciano Bivar, ex-presidente, que Chico não está cortando bola aérea. Tem dificuldade. E o que me oferece, o que oferece para o Sport é mais um 10 para fazer o caminhão de, como é que se diz? De super, da folha ficar inchada, sabe? De um custo-benefício, né? Zero prejuízo, torcedor. O Sport vai pegar o Ceará com um goleiro que não está bem, vai pegar o Juventude. Aí eu não sei se ele vai permanecer com Kaique França, contra o Juventude, Atlético Mineiro e Botafogo. Ou se ele vai dar sequência a Gabriel, né? Então é isso aí. Torcedor, eu acho que tá tendo aí uma desconexão. O Daniel, se não pedir, vai dançar. Se quiser dar uma de bonzinho, não, Daniel Paulista, eu não vou onerar, não vou aumentar a folha do Sport, né, para não desagradar o presidente, talvez seja isso, para não desagradar o CEO executivo, né, o Henrique Abrongini. Meu amigo, aqui todo mundo tá careca de saber que o prejuízo maior é voltar para a Série B. Prejuízo gigante. A cada vez mais é prejuízo. Série B hoje não tem praticamente clube de nível de Série A. Praticamente nem a Globo quer transmitir, nem a Premier, Sport TV, ninguém está transmitindo a Série B. De peso, tô falando, tá aí que o YouTube está transmitindo a Série B aí, não é o Casé TV não. Então é isso aí, torcedor. Então é difícil, a Premier não tá, a gente sabe, o YouTube está crescendo, beleza, mas se a Premier não transmite, se a Globo não transmite, se a Sport TV não transmite, se a ESPN não transmite, aí sabe que o campeonato está desvalorizado. É isso aí, valeu, torcedor do Sport. Matheus, chama atenção quando você estava falando de sequência da temporada, você citou a Copa do Nordeste, que quer coisas maiores. Se for assim, vocês precisam passar pelo Sport, porque tem só um jogo garantido, mas para todo mundo, né? Quem está nas quartas de final. Novamente, como ano passado, vocês vão decidir isso na casa do adversário, né? A competição não dá aquela coisa de jogo ida, jogo volta, é um jogo só. O que vocês estão pensando de realmente Copa do Nordeste? Ela meio que no meio do campeonato brasileiro se torna secundária, porque todo mundo sabe que o grande objetivo é o Brasileirão, mas o quanto ela ainda é importante? Na minha opinião, atrapalha um pouco sim essa Copa do Nordeste ser meio repartida, né? Porque quem joga o Brasileirão Série A sabe quanto é difícil. Mas a gente tem o objetivo de chegar na final, de jogar uma final. Lógico que vai ser muito difícil, é um jogo na casa do Sport, todo mundo sabe como é jogar contra o Sport lá. Mas a gente vai buscar o nosso melhor, vai buscar o tempo todo a vitória. Acho que a gente está preparado, vai ser um grande jogo. E